Desde o início da história, sempre acreditamos que seria o Luffy quem pegaria o tesouro One Piece, mas Vegapunk nos revela que isso pode não ser bem assim, e outra pessoa pode reivindicar o One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Vegapunk, no meio de suas revelações, nos diz uma coisa muito interessante. Infelizmente, Luffy pode não pegar o One Piece. Nesse vídeo eu vou analisar então tudo isso com você, que aconteceu no capítulo 1121 de One Piece, e amanhã no canal sai o review completo desse capítulo, com todos os detalhes explicados. Esse vídeo é uma análise mais aprofundada desse ponto do capítulo, porque senão ficaria muita coisa para explicar em um só vídeo. Mas então eu te espero amanhã no review do capítulo 1121. E com isso então, vamos agora para a verdadeira pessoa que reivindicará o tesouro One Piece. O One Piece é o tesouro máximo para todos os piratas. Todos saem ao mar com um objetivo claro em mente: ser o rei dos piratas. E no meio desta batalha disputada, muitos piratas acabam percebendo que não possuem a força suficiente para pegar o One Piece, desistindo de seus sonhos e seguindo outros caminhos. A dificuldade é tão grande que o tesouro One Piece em muitos lugares do mundo se tornou até mesmo uma lenda, com alguns acreditando que ele não existe de fato. Mas com a icônica fala de Barba Branca em Marineford, podemos ter certeza: o One Piece é real. Recentemente, no capítulo 1121 de One Piece, Vegapunk continua fazendo mais revelações sobre os segredos do mundo, e algo em específico chama muito atenção. Vegapunk diz que após o fim de Roger e Barba Branca, novos indivíduos surgiram nesta nova era que estão mais próximos do que nunca da verdade do mundo, de chegarem ao tesouro One Piece. Vegapunk até mesmo se questiona se esse foi o plano do Roger ao dizer suas últimas palavras, criando a grande era dos piratas e inspirando muitos novatos a seguirem seus passos e pegarem o seu lendário tesouro. Vegapunk então diz que isso que o Roger criou não tem mais como ser parado, e o destino deste mundo será decidido por aquele que encontrar o One Piece. Mas agora que vem a parte interessante, Vegapunk diz que infelizmente não há garantia de que o One Piece será encontrado pela pessoa que Joy Boy gostaria. E esta fala simplesmente nos diz muita coisa, mas em especial nos diz que Luffy pode não ser aquele que pegará o maior tesouro do mundo. O tesouro One Piece foi deixado na última ilha pelo próprio Joy Boy, então esse é na verdade o tesouro de Joy Boy. Joy Boy também sabia que 800 anos à frente do seu tempo, um outro pirata iria nascer que iria o suceder, se tornando o novo deus do sol Nika. É por causa disso que ele prometeu aos Homens-Peixes em sua carta Poneglyph que alguém no futuro voltaria para cumprir sua promessa. Joy Boy esperava que esta pessoa seria aquela que encontrasse o One Piece, e como sabemos, esse é o próprio Luffy. Mas Vegapunk foi bem claro: infelizmente não há garantia de que o One Piece será encontrado pela pessoa que Joy Boy gostaria. Ou seja, Luffy pode não ser aquele que pegará o One Piece, e na verdade eu acho que isso seja muito provável, de que de fato não será o Luffy o novo dono do One Piece. Mas para entendermos tudo isso, vamos ver cada um dos principais concorrentes que o próprio capítulo 1121 de One Piece menciona. E o primeiro deles, é claro, é o próprio Monkey D. Luffy. Como eu falei, eu acredito que não será Luffy o primeiro a pôr as mãos no One Piece, e o próprio Vegapunk levanta esta possibilidade, mas não podemos negar que é muito provável que seja de fato o Luffy, afinal, ele é o protagonista da história.
E esta fala do Vegapunk pode ter sido simplesmente para tirar a certeza de que Luffy será o primeiro a chegar em Laugh Tale e dar mais mistério e dinâmica para a história, levantando a possibilidade de algum outro pirata reivindicar One Piece primeiro. Mas no fim, é claro, esse pode ter sido o papel do Luffy desde o início. Luffy tem o sonho de ser o rei dos piratas desde a sua infância, e isso não é por acaso. Luffy é um paralelo de Gold Roger, o rei dos piratas anterior, e Luffy também é um paralelo / encarnação de Joy Boy, o primeiro pirata do mundo, e provavelmente o primeiro rei dos piratas. Então logo, está no destino do Luffy ser o rei dos piratas, e isso é óbvio pra gente desde o início. Luffy vem repetindo que será o rei dos piratas por toda a sua jornada, que isso passou a ser verdade, e é muito comum todo mundo assumir que isso irá acontecer no futuro. Mas nada garante que Luffy seja aquele que pegará o One Piece. Reivindicar o tesouro e ser o rei dos piratas são duas coisas diferentes. Então mesmo que Luffy se torne o rei dos piratas, outra pessoa pode pegar o tesouro One Piece. Vegapunk disse que a pessoa que reivindicar o One Piece decidirá o destino do mundo, e que Luffy pode não ser essa pessoa. Ele não menciona em nenhum momento o fato de ser o rei dos piratas. Roger ganhou esse título sem ter reivindicado o One Piece. Ele apenas chegou na última ilha e isso já foi o bastante. Logo o mesmo pode acontecer com Luffy. Temos então o próximo candidato a pegar o One Piece, o que trará o pior destino para o mundo. Esse é Marshall D. Tate, o Barba Negra. Barba Negra vem sendo uma das maiores ameaças para o mundo. Ele atualmente, além de estar atrás de Akuma no Mi para o seu plano, ele também está reunindo os 4 Road Poneglyphs, que existem para um único propósito: mostrar a localização de Laugh Tale, a última ilha da Grand Line, onde está o One Piece. Barba Negra conseguiu 3 dos 4 Road Poneglyphs ao derrotar Law e roubar as cópias que ele possuía, e agora só falta o último, que está com um homem marcado pelas chamas, o que com certeza causará uma corrida para decidir o primeiro que irá pegar esse Poneglyph e alcançar a última ilha. Além de tudo isso, Barba Negra tem um grande objetivo, que inclusive está por trás de todos os seus planos até o momento. Ele quer ser o rei do mundo, o que é exatamente o mesmo título que Musamá atualmente possui, sendo aquele que senta no trono vazio. E ser o rei do mundo é um título que está acima até mesmo de ser o rei dos piratas. Por causa disso, pegar One Piece não é o objetivo final de Barba Negra. Por mais que ele com certeza lutará para chegar a Laugh Tale, esse sem sombra de dúvidas não é o seu plano final, mas pode ser uma etapa. Barba Negra pode usar o One Piece para chegar ao posto que ele deseja e se tornar o rei do mundo. Vegapunk deixa bem claro que o destino de todo o planeta será decidido por quem pegar o tesouro, e Barba Negra pode trazer uma era de trevas e caos para o mundo, sendo uma espécie de novo rei soberano após a queda de Imo. É por isso que ele é um dos candidatos mais próximos do One Piece. O próximo candidato a ser mencionado no capítulo 1121 foi o Shanks. Shanks é um dos 4 imperadores, e apesar de toda sua conexão com Luffy, ele ainda é um pirata. Luffy já falou para o Law que também planeja derrotar o Shanks em sua jornada, e além de tudo isso, Shanks ainda é filho de um nobre mundial e já o vimos indo falar diretamente com os Gorosei sobre um certo pirata. As pistas apontam para que Shanks seja um dos piratas que lutará pelo One Piece. Afinal, quando ele viu o Luffy Gear 5 no cartaz de procurado, ele disse que agora é a hora de pegar o One Piece. Porém, apesar de tudo isso, eu não consigo ver o Shanks como um inimigo. Como eu já comentei com vocês em um vídeo passado, Shanks apenas está fazendo a missão que o seu capitão Roger lhe pediu: guiar o novo Joy Boy até a última ilha.
É por esse motivo que ele roubou a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika de um navio do governo e após Luffy a comê-la, ele deu o seu chapéu de palha para o garoto e fez uma promessa para ele se tornar um grande pirata. Também é por causa disso que quando ele viu Luffy na forma do deus do sol Nika no cartaz, que ele anunciou que é hora de pegar o One Piece, porque Luffy já se tornou um grande pirata e é hora de cumprir a missão que seu capitão Roger havia lhe dado. Eu vejo Shanks como o guardião do One Piece. Ele sempre está tentando manter o equilíbrio do mundo, e quando algo sai do padrão, ele tenta resolver de alguma forma. E eu acredito que seja por isso que ele foi falar com os Gorosei, porque Barba Negra estava se mostrando uma ameaça grande demais, e Teach é exatamente o certo pirata que ele mencionou. A espada do Shanks nos dá uma boa dica de qual o seu papel na história. Ela se chama Grifon, o nome de uma criatura mítica, metade águia e metade leão, também conhecida aqui no Brasil como Grifo. E o papel do Grifon é proteger os tesouros de seu mestre, deixando entrar apenas aqueles que são escolhidos. O que se encaixa perfeitamente com o Shanks, ele está protegendo o tesouro One Piece, o tesouro que o Roger encontrou, e vai deixar entrar apenas aqueles que foram escolhidos, o próprio Luffy. E por causa disso, eu não acredito que Shanks seja um candidato ao One Piece, até porque se ele quisesse, ele já poderia ter chegado na última ilha há muito tempo atrás. Ele com certeza poderia ter usado as mesmas cópias que o Roger usou para chegar até lá, mas ele não foi porque esse não era o seu objetivo. Bug até mesmo questiona de por que ele não tentou se tornar o novo rei dos piratas, e Shanks responde que mudou seus planos. Ele com certeza soube a verdade de Roger e decidiu encontrar o novo Joy Boy. É por isso que ele chorou ao conversar com Roger após o seu retorno de Laugh Tale, porque Roger lhe disse que iria se entregar para criar a grande era dos piratas, e era para Shanks encontrar o novo garoto escolhido que seria inspirado, fazendo de Shanks um guia, e não um concorrente ao One Piece. E por fim então, temos o próximo candidato, que na minha opinião, apesar de parecer estranho, é o mais provável dentre todos. Esse é Bug o Palhaço. Pode parecer sem sentido, mas Bug é o mais provável de pegar o tesouro One Piece. Bug na sua infância tinha um grande sonho, ele queria ser o rei dos piratas, mas conforme ele foi crescendo ao lado do Shanks, ele se sentia pequeno. Shanks era tão talentoso que Bug tinha a sensação de que nunca conseguiria superá-lo, e por isso ele desistiu de seu sonho. Mas ainda assim, Bug continuou sua aventura, mostrando ter uma habilidade ainda maior que qualquer outra do Shanks, o poder de fazer aliados e também o poder da conveniência. Bug simplesmente consegue fazer várias pessoas o seguir sem nenhum motivo. Eles apenas entendem a situação errado e acham que Bug é maior do que realmente é, fazendo com que o palhaço ganhasse muita fama e status só por causa dessas conveniências. Após fugir de Impel Down, Bug disse que iria se tornar um Yonkou, e isso realmente aconteceu. E agora, como Yonkou, Bug se desprendeu de seu senso de inferioridade que tinha desde criança, e novamente reacendeu as chamas de seu sonho, anunciando que irá ser o novo rei dos piratas, o que realmente também pode acontecer. Bug fez uma promessa com Shanks de que os dois iriam juntos até Laugh Tale, e uma promessa em One Piece tem que ser cumprida. Logo, Bug também irá com Shanks até a última ilha. Além de tudo isso, desde o início da história, vimos que Bug é fascinado por tesouros. Ele sempre correu atrás de tesouros sua vida toda, e tem até uma cena simbólica em Impel Down que Bug pede para Luffy a chave do tesouro do Capitão John que Luffy tinha conseguido em Thriller Bark em troca de sua ajuda. E Luffy, sem ligar para tesouros, entrega para Bug sem nenhum problema.
Isso nos mostra que Luffy não está interessado em tesouros, e se Bug realmente for junto com Luffy e Shanks até Laugh Tale, isso pode se repetir e Luffy pode abrir mão do tesouro One Piece com Bug o reivindicando. É claro que tudo isso depende do que realmente o One Piece é. Mas já foi deixado bem explícito na história que Luffy não liga para tesouros, enquanto Bug é fascinado por eles, fazendo com que no final de One Piece realmente haja a chance de não ser o Luffy quem pegará o maior tesouro da história.